Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, estamos na 19ª semana do Tempo Comum e vamos meditar nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com uma mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda, se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje essa discussão, essa tentativa de talvez pegar Jesus numa palavra incorreta a partir dos fariseus. E a temática é uma temática que, como percebemos agora na leitura, já era polêmica no tempo de Jesus e ainda continua sendo polêmica nos dias atuais, que é a temática do matrimônio e do divórcio. Aqui nós temos nesse texto a base bíblica para a indissolubilidade matrimonial. O matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Não existe divórcio para a igreja. E aqui como Jesus fala que se no Antigo Testamento Moisés permitiu, não era por um desejo do projeto de Deus, era por causa da dureza do coração. E de fato, o matrimônio é uma realidade vocacional. Nosso Senhor fala: alguns é dado compreender a vivência. Nem todo mundo é chamado ao matrimônio. E às vezes na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente já vai falando com a criança, né? Não, quando crescer vai casar, vai ter filho. Mas será que é o desejo de Deus para aquele menino, para aquela menina, para aquele jovem, para aquela jovem? Existem outros modos de realização na vida cristã. Exige a vida sacerdotal, o celibato laical, a vida religiosa, a vida consagrada laical hoje nas novas comunidades. Existem estados de vida diversos, o estado de vida matrimonial, celibatário e o celibato sacerdotal. Todos esses três são equiparados, não existe um melhor do que o outro. São realidades que desejosas por Deus, Deus chama e que também todas elas realizam de acordo com o seu modo de viver. O grande problema é que hoje nós vivemos uma sociedade profundamente erotizada e as pessoas só veem realização dentro de uma vida onde tenha sexo. E na verdade não é o sexo que realiza o homem. O que realiza o homem é o amor. E o celibatário ama, o religioso ama, o sacerdote ama. Orientado e impulsionado no amor de Deus. Assim como um casal cristão é chamado a amar segundo o amor de Deus. Mas principalmente nessa dinâmica hoje da discussão, que é a grande parte desse evangelho a respeito do matrimônio, do divórcio, é muito interessante nós entendermos por que o casal cristão é chamado a viver a indissolubilidade. Porque a união do casal no matrimônio, ela é expressão da união de Cristo pela igreja, da aliança que Cristo na cruz
realizou com a humanidade. Logo, é ali que o casal se une. Quando um casal cristão chega diante do altar, diante de um ministro ordenado e casa, faz os seus votos, o consentimento ali, naquele momento eles estão dizendo que o amor deles, os afetos, a humanidade dele unida em Jesus e em Jesus que realiza uma aliança. Por que é indissolúvel? Porque o amor de Cristo pela humanidade é indissolúvel. Por que não se divorcia? Porque não existe divórcio no amor de Cristo pela igreja. É um amor de sempre para sempre. E o casal cristão, ao se unir em Jesus, ele participa desse amor. Por isso, peçamos a Deus hoje pelos nossos casais matrimoniados, peçamos que cada vez mais Deus conceda a ele o dom da fidelidade, que possa renová-los no amor conjugal, no sim de cada dia, no abraçar a cruz, na oferta mútua. E que, mesmo que passem por momentos de crise, porque todo relacionamento passa por crises, por altos e baixos, mas que a graça de Deus os renove, os fortaleça, dando sabedoria para que possam construir a sua casa na rocha, que é Cristo. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos casais e também abençoe os nossos jovens, para que possam sempre estar atentos à voz de Deus e atender ao chamado que o Senhor faz em suas vidas. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.